As declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre as mortes de crianças por Covid afrontam a verdade e desrespeitam o luto de milhares de brasileiros, parentes e amigos das mais de 300 vítimas de 5 a 11 anos. O presidente também desrespeita todos os técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ao questionar qual seria o interesse da Anvisa com a autorização da vacinação de crianças. O interesse da Anvisa está expresso na lei que a criou: coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária em defesa da saúde da população. O 4º artigo da lei determina que a agência atue como uma entidade administrativa independente e que as prerrogativas necessárias ao exercício adequado de suas atribuições sejam asseguradas. Não é isso que o presidente tem feito ao ameaçar divulgar nomes de integrantes da Anvisa que aprovaram a vacinação infantil. E agora, ao questionar a lisura do órgão. Por fim, as declarações do presidente Jair Bolsonaro contrastam com aquilo que prevê o artigo 196 da Constituição, que ele jurou respeitar. A saúde é direito de todos os cidadãos e dever do Estado. O governo Bolsonaro retardou a decisão sobre as vacinas para crianças desde o dia 16 de dezembro até ontem, data limite imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Convocou uma consulta pública estapafúrdia, porque remédios não podem ser aprovados pelo público leigo, mas por cientistas. E em razão dessa demora, as famílias brasileiras têm ainda que aguardar ao menos mais 7 dias até a chegada das primeiras doses pediátricas. E como se não bastasse, hoje ele insistiu em atacar as vacinas. O presidente Jair Bolsonaro é responsável pelo que diz, pelo que faz. Espera-se que venha também a ser responsável por todas as consequências daquilo que faz e diz. Boa noite. Hoje o presidente Jair Bolsonaro questionou, abre aspas, qual o interesse daquelas pessoas taradas por vacina? Esta semana, em 2 dias consecutivos, o mundo bateu recorde de casos de Covid. O presidente continuou, aspas, o que está por trás disso? Qual o interesse da Anvisa por trás disso? Hoje, os Estados Unidos registraram recorde de internação de crianças com Covid. 1.000 num único dia. E a gente pergunta, qual o interesse do presidente em não defender a vacinação? O que está por trás disso? Ladies and gentlemen, let's put aside the howevers and go straight to the endlessly. I am here to kill the snake and show the stick. Because with me, spread bread, cheese, cheese. Depois de com 58 anos, com 29 anos de PAD, muitas vezes eu dou algumas passadas, corro e alguém fica atrás, não consegue acompanhar meus passos. Mas eu aprendi que a gente mora num país tupiniquim, infelizmente, mal educado. Porque um país que elege um homem que não lê um livro, um homem que não consegue recitar um verso, um homem que acha muitos professores no Brasil, o quadro está cheio. Um homem que coloca pessoas para trabalhar no ministério, que acha que uma pessoa com uma deficiência física visual especial atrapalha. Uma pessoa que ri, uma pessoa que muitas vezes desdenha da dor humana, isso não é meu país. O país que eu acredito e que eu sempre acreditei é o país dos que se organizaram como as mulheres de Tejocopapo. Eu acredito no meu país de Antônio Conselheiro. Eu acredito no meu país de Barbosa Lima Sobrinho. Eu acredito no país de João Cabral de Melo Neto, de José Luiz do Rego e também de Ariano Suassuna. Eu acredito no país de Dom Francisco.
Infelizmente sou obrigado a conviver e a ouvir asneira e viver sob a ditadura da imbecilidade nesse país. Ouvir besteira todos os dias, que não constrói, e o pior de tudo, de pessoas que tiveram a oportunidade de ir a uma universidade. É triste, mas é meu país, mas não me representa, infelizmente, essa coja miserável que está sangrando o nosso país. Vamos dar sequência, por favor, senhor presidente. Por favor. E os prefeitos, senador Omar Aziz, como é que vamos ouvir mesmo os prefeitos de capitais? Olha, senador Eduardo Girão, Vossa Excelência é um oportunista. E oportunista pequeno. Vossa Excelência estava lá, escutou o que nós acordamos. Eu não acordei isso. Vamos colocar em... Eu não fiz esse acordo. Vossa Excelência, desde o primeiro momento, toda a sociedade brasileira que tem inteligência sabe que Vossa Excelência está aqui com um único objetivo. É que a gente não investigue porque que a gente não comprou vacina. E o Vossa Excelência, que não entende patavina de saúde, quer impor a cloroquina na cabeça da população. Vossa Excelência, repito, é um oportunista. Oportunista. Porque Vossa Excelência lá... Calma, presidente. Não, calma não. Omar. Calma não. Nós acordamos lá... Senador, eu quero falar... Veja bem, eu tenho... A coisa que eu mais repeti lá, o senador Eduardo Girão depois vai querer tirar proveito disso. Falei ou não falei isso? Proveito de quê? Proveito de quê, senador Omar? Senador Omar, proveito de o quê? relator está dizendo que não fez acordo, o Randolfo está dizendo que não fez acordo, do mesmo jeito. Então vamos colocar... Eu também não fiz acordo. Vamos colocar os prefeitos... Agora, senador Omar Aziz, eu queria fazer um pedido só estou fazendo... O senhor... Não fiz uma agressão, não. Me leve para o Conselho de Ética. Não, vou fazer isso. Me leve para o Conselho de Ética. Eu só quero dizer o seguinte... Me leve para o Conselho de Ética. Eu respeito o senhor. Eu respeito o senhor. Vossa Excelência não respeita ninguém. Agora... Vossa Excelência age sorrateiramente. Vossa Excelência não respeita ninguém. O senhor está sendo pressionado pela população brasileira. Não. O senhor está sendo pressionado pela população brasileira que quer toda a verdade. Mas quem está querendo? Vossa Excelência não quer a verdade. Vossa Excelência, volto a repetir. O senhor está nessa presidência. Vossa Excelência, não me diga que é meu amigo. Vossa Excelência não é meu amigo, não. Vossa Excelência é sorrateiro. Eu queria fazer uma coisa justa, independente. Eu não quero blindar ninguém. Eu não quero blindar ninguém. Vamos botar o requerimento. Doutora Luana, em algum momento a senhora discutiu ou conversou com o ministro Marcelo Queiroga a respeito de tratamento precoce, medidas não farmacológicas? O ministro Marcelo Queiroga é um homem da ciência. Todos nós somos absolutamente a favor de uma terapia precoce que exista. Quando ela não existe, ela não pode se tornar uma política de saúde pública. Mas a pergunta foi, conversou em algum momento? Não conversou, discutiu sobre esse assunto? Isso nem foi um assunto, senador. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Quando eu disse que há um ano atrás nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial, eu, infelizmente, ainda mantenho isso em vários aspectos. Porque nós ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da Terra plana a gente vai pular. Não tem lógica. A gente precisa desenvolver soluções, estratégias claras, adaptadas ao nosso povo. A gente precisa ajudar o gestor, que neste momento é o ministro Queiroga, a conseguir os resultados que ele precisa. Porque desses resultados dependemos todos nós. Então, ao invés da gente fazer isso com todo o respeito do mundo, nós estamos aqui discutindo algo que é um ponto pacificado para o mundo inteiro. Esse que é o perigo da nossa fragilidade e da nossa arrogância. É preciso que a gente aprenda com os outros lugares, com as outras instituições. A gente precisa ganhar tempo, como eu disse. Não tem cabimento isso. E o ministro da Educação, Milton Ribeiro, pediu desculpas depois de afirmar que crianças com deficiência não devem ficar na mesma sala de aula dos demais alunos, porque atrapalham a aprendizagem.
A polêmica começou na terça-feira, quando, em entrevista à TV Brasil, Milton Ribeiro afirmou que criança deficiente, na mesma sala com outros alunos, não aprende e atrapalha a aprendizagem dos demais. O senador Romário, que tem uma filha de 15 anos com síndrome de Down, criticou por uma rede social e afirmou: além de uma demonstração evidente de total incapacidade para ocupar o cargo que tem, a fala do ministro revela um odioso e ultrapassado preconceito em relação às crianças com deficiência. Milton Ribeiro disse que vai procurar Romário para se explicar. Nesta quinta, ele voltou ao tema. O ministro defende salas separadas para crianças com necessidades especiais. 12% tem um grau de deficiência e é impossível a convivência. O que o nosso governo fez? Ao invés de simplesmente jogá-los dentro de uma sala de aula, pelo inclusivismo, nós estamos criando salas especiais para que essas crianças possam receber o tratamento que merecem e precisam. Mais tarde, Milton Ribeiro se retratou pela internet. O ministro pediu perdão aos que se sentiram ofendidos ou constrangidos e acrescentou: algumas palavras foram utilizadas de forma não apropriada e não traduzem adequadamente o que eu quis expressar. Minha intenção foi referir-me quanto à dificuldade de desenvolvimento adequado de algumas crianças com deficiências em classes comuns. A melhor resposta nesse caso para o ministro, que pediu desculpas, mas vai ter que ouvir muito a respeito disso e tratar muito desse assunto, pedindo novamente desculpas várias vezes, porque errou e errou feio, veio da filha do Romário, a Ive, que falou em nome de todos os portadores de síndrome de Down. Eu não atrapalho ninguém, nem a Ive, nem nenhum portador de síndrome de Down atrapalham alguém. A eles, a nossa solidariedade. A sugestão de indiciamento do presidente, como é que ele vai receber tantos crimes aí imputados a ele, né? Claro que é uma sugestão de indiciamento. Você chegou a conversar com ele está tranquilo? Como é que tá? Olha, eu acho que ele receberia da seguinte forma. Você conhece aquela gargalhada dele? Que eu não tenho o que fazer diferente disso. CPI, Vila, a sensação que dá é que todo mundo quer dar um show e fazer ali discursos acima do tom para aproveitar o holofote que a CPI tem gerado, né? Milhões de pessoas estão acompanhando diariamente. O circo está armado? Não, eu estou gostando muito da CPI, assisto todas as sessões, vou anotando. Eu acho que os senadores têm agido muito bem. Quem agiu mal hoje foi o Flávio Miliciano Bolsonaro. O Flávio Miliciano agiu como um miliciano. Lá é o Senado Federal, uma comissão, inclusive, da qual ele não faz parte. O senador que hoje inquiriu, fundamentalmente, foi o relator. E foram tantas mentiras, ele disse, esse general é tão mentiroso e desonra o Exército, que o TCU impediu a compra da Pfizer. Minutos depois, o Tribunal de Contas da União desmentiu que não tinha falado nada, não tinha sido consultado. É mentira em cima de mentira, é mentira em cima de mentira. Amanhã, o que nós veremos, o vice-presidente da comissão vai falar, e pode falar novamente o relator pelo regimento, assim como o presidente, e tem lá mais de 2 dúzias de senadores, e que vão estar com um arsenal de informações e de dados, de vídeos, que vão desmentir ainda mais o general mentiroso. Tão covarde que ele foi, voltamos a lembrar, isso nunca ocorreu na história do Exército Brasileiro, um simples depoimento, você pega um habeas corpus. Se você pede um habeas corpus para não ser preso, é porque você não vai dizer a verdade. É o óbvio, né? Então, eu imagino esse homem na Batalha de Stalingrado, na Batalha de Moscou, na Batalha de Berlim. Imagine ele na invasão, dia 6 de junho, na manhã, da invasão da Normandia em 44. Ele ia fugir, é uma vergonha, né? E tudo o que ele falou foi um conjunto de mentiras e a estratégia dele, ele caiu do cavalo. A estratégia dele era levar até às 17 horas, porque aí pelo regimento é suspensa
qualquer reunião e é obrigado a ter a ordem do dia do Senado. E aí ia terminar daquele jeito, ele ia embora. Mas o presidente da CPI, espertamente e habilmente, falou, nós vamos continuar depois. Aí ele teve aquele mal súbito que não foi a razão central de transferir para amanhã. Então a questão que se coloca é que todas as informações apresentadas foram falsas, as da Pfizer, do oxigênio, da cloroquina, das relações dele com o presidente da República, da relação com os estados. É um conjunto de inverdades. Inclusive sobre a cloroquina em outros países, hein? Que também é mentira. Ou em suma, ele levou um monte de mentiras sabendo que não poderia, o Código Penal se utilizar o Código Penal, ele é preso pela mentira, está com testemunho falso. Mas aí ele levou uma carta na manga, que era o habeas corpus. Vergonha, vergonha. É um mentiroso e um fujão. Estamos aqui em apoio ao Jair Messias Bolsonaro, certo? Com certeza. Deixa eu perguntar uma coisa. Você acha certo político ter foro privilegiado? Eu acho que um absurdo, né? E o Flávio Bolsonaro que pediu foro? Ah, você tá aqui pra fazer gracinha? Tô. É? Então comigo não, tá? Tá bom, valeu, obrigado aí. Vamos defender o corrupto nosso de estimação aí, valeu. Alguém aqui tem corrupto de estimação? Claro que não. Então fora Flávio da Rachadinha. Fora você, seu idiota. Vem cá, por favor. Doutor Maurício. Tudo bom, doutor? A senhora é advogado? Doutor? Nós dois. Ah, legal. O que você acha de político que tem foro privilegiado? Acho uma vergonha. E o Flávio que pediu foro? Vocês são do direito, vocês entendem disso. Não, faz conversa. Fala, você é melhor que entrevista. Não, falar Tá aqui, por favor. Vamos lá. Eu dou um tempando pro outro aqui. É isso aí. Calma aí. Estou apoiando o Jair Messias Vamos Bolsonaro e a Marcha da Família. O que você acha da indicação do Bolsonaro para a PGR? Ele tem que indicar, porque ele é o presidente. Todo Quem presidente sempre indicou. O que ele indicou? Quem ele indicou? Para a PGR agora? Eu esqueci o nome do cara. Como é que é? É Augusto Aras, é um petista. Augusto Aras. Um petista esse cara. Mas ele já segurou um monte de coisa e fez um monte de coisa andar. Tipo o quê? Um monte de coisa. O que você acha de político que tem funcionário fantasma? Político que tem funcionário fantasma? Uma vergonha. E o Flávio Bolsonaro que tinha uma assessora que dava personal enquanto estava trabalhando? O que vocês acham do filho do Lula, que teve mais de 300% de lucro em um imóvel em um ano? É, absurdo, né? Oi? Ele faz parte. É absurdo, né? A gente tá... Deixa eu perguntar, mas não foi o filho do Lula não, foi o Flávio, filho do Bolsonaro. Faz o seguinte. E aí? Meu, você quer comparar filho do Bolsonaro com filho do Lula? E o Flávio, quando era deputado estadual, que também tinha funcionário fantasma, lavava dinheiro na Copenhague? Se é o negócio da rachadinha ele não tirou do povo. Tá certo. Não, você tem um ponto, tá certo. É ilegal. Mas ele não tirou do povo. Ele não tirou do povo, que nem o Lula. Lula salvou os cofres públicos. Tá bom, então. Aí você é a favor do Lula, então? Depois dessa eu vou... Depois dessa eu vou falar mais o quê? Fala uma coisa que o Bolsonaro fez boa para combate à corrupção. Ele foi nomeado pelo proprietário do Bolsonaro indicando o PGR Aras, que é um engavetador. Amore, o que seria do nosso país? O que seria do Brasil sem os artistas, os pintores, os cientistas? E você sabe o quanto o imperador considera importantes a educação e a ciência no nosso país, não? Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vai ler um livro.